Olá, bravo povo delmirense. E mais uma vez estamos nos encontrando, dessa vez para falar de um tema tão importante, o tema da saúde. E nada mais significativo e fundamental do que ouvir a pessoa da qual nós tanto esperamos fazer sua construção de ideias, fazendo ao mesmo tempo a oportunidade de prestar contas de tudo que foi feito na execução do trabalho ao longo dos 16 anos da gestão da qual ela esteve integrantemente participando, bem como fazendo também a oportunidade de discutir propostas, se caso ela venha a ser eleita, num projeto que está sendo construído com a sociedade, possamos discutir e, naturalmente, trazer à tona da sociedade todas essas discussões. Antes de mais nada, vou passar para ela. Isiane, construa conosco, construa com a sociedade, construa com o povo de Delmiro nesse momento as ideias que você tece no sentido de discutir a saúde do povo delmirense. Boa noite a todos. É um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui para falar para o nosso povo delmirense, para a nossa querida cidade. Mas eu gostaria de iniciar pedindo a todos vocês, um minuto de silêncio pela morte do Iltinho, o nome dele é Jailton, filho de Dona Gilda, do hospital, que tantos anos batalha pela saúde dos delmirenses. Então, desde já, um minuto de silêncio. Pronto, João. Então, desde já, vamos falar um pouco da saúde dos delmirenses, de tudo que foi feito durante os 16 anos, porque muitas vezes a gente escuta de algumas pessoas de Delmiro Gouveia que foram 16 anos administrando a nossa cidade. Então, eu gostaria aqui dizer ao nosso povo que conhece o Lula, que conhece a Ziane, que sabe de tudo que nós fizemos. Quando nós assumimos o primeiro mandato, em 1997, existia somente um posto de saúde, que era o CESP, que todo mundo conhece, que fica quase que no centro da cidade de Delmiro Gouveia. CESP esse que era um prédio cedido, que é até hoje, pelo governo federal. Então, a gente foi verificando realmente a necessidade de fazer com que o nosso povo pudesse ter um atendimento melhor. E começamos a construir. Se você parar agora e analisar e andar por todos os bairros da nossa cidade, de Delmiro Gouveia e dos povoados, você vai ver o que foi construído de postos de saúde. Foram 29 postos, Dentre esses, nós temos 8 PSF, 7 na zona urbana, que é da cidade, e uma na zona rural, que é no distrito de Barragem Leste. Mas precisamos fazer mais. A gente continuou, claro e evidente, que tudo na vida, e a gente tira aí por nossa casa, ela precisa de reforma. Você não pode ficar o tempo todo sem reformar. Então, a gente precisava reformar, ampliar, e foi isso que a gente foi buscando ao longo do tempo. Eu acho que é importante, a sociedade delmirense sabe da nossa luta, sabe que a gente sempre procurou fazer o melhor. Teve as nossas falhas, claro, é evidente, Ninguém é perfeito, perfeito só Jesus. Então, a gente tentou ampliar e garantir às equipes na área da saúde, principalmente tentando mostrar ao funcionário público municipal que o nosso povo precisava ser bem atendido.
né? A gente sempre colocou isso, essa questão, sempre fazendo reuniões e mais reuniões com toda a equipe da área de saúde, justamente para mostrar, né? Até porque nós, gestores, nós, funcionários públicos, somos empregados do povo. Então, a gente está ali para atender o nosso povo. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso papel. E foi isso que nós sempre fizemos, né? A gente precisa, é claro e evidente, sempre procurar capacitar, né, o nosso funcionário público. A gente precisa sempre procurar valorizar, né, o nosso funcionário, o trabalho de cada um deles, né, que a gente sabe, principalmente na área da saúde, que não é fácil, né, fazer saúde, até porque a demanda é muito grande, né, e a gente precisa atender a todos, mas a gente tem sempre procurado, principalmente, tem pessoas chaves assim na área da saúde que eu tenho uma admiração muito grande, que são os agentes comunitários de saúde, que têm um papel fundamental na Secretaria de Saúde, e os agentes de endemias. Então, eu acho que isso é importante e é dessa forma, João, que a gente sempre procurou trabalhar e organizar a nossa saúde em Delmiro Gouveia. Ciane, obviamente, falar de saúde é um tema muito complexo, que envolve o fato mais importante que nós carregamos, que é a vida. Porque se a gente não está bem com saúde, se nós temos algum problema, nós não vamos conseguir produzir no nosso trabalho, nós não vamos conseguir produzir no nosso cotidiano, nós teremos dificuldades em todos os segmentos. E para isso eu até vou aproveitar, Ziane, e queria lhe convidar para assistir junto com todo mundo um vídeo da dona Luciana, lá da comunidade do bairro Eldorado. Eu acho importante a gente ver o que fala a dona Luciana a respeito da Ziane, da gestão do Lula e de tudo aquilo que vocês significam para o povo de Delmiro. Vamos assistir conosco. O motivo que eu estou com ela é porque ela é uma boa pessoa e a gente precisa de uma prefeita na cidade, que a gente está cansado dessa política que está tendo, né? Então vamos mudar. Se os pessoal mudaram para ter mudança, agora nós vamos mudar de novo para ter mais mudança ainda. E que essa mudança seja boa e maravilhosa, que com ela eu sei que as coisas andam, né? Porque ela sabe trabalhar pelas pessoas, ela sabe onde a pessoa os pobres sofrem, que ela sabe muito bem, né, das coisas. Então nós estamos com ela por conta disso, e porque ela ajudou muito, ajudou meu marido em tudo. E ela me ajudou bastante quando meu marido estava doente. Foi ela que me deu o carro para levar ele para Maceió, me deu cesta básica, pagou o papel de água e luz, que no momento eu fiquei sem condições, cansei de chegar na prefeitura sem quase nada de minha casa, e ela foi quem me ajudou. Cansou de mandar os carros, vim trazer eu aqui, cesta básica, então ela não tem o que dizer, né? Ela só não pagou o aluguel da minha casa porque aqui é da gente, né? Mas o que ela pôde dar, ela não negou, ela não virou as costas. Elas sempre me ajudaram em tudo isso. E hoje, se eu precisar de Ziane hoje, eu chego na casa dela, ela me ajuda. Ela não se esconde, ela me ajuda. Meu marido está para fazer a história, que hoje vai ver através dela, primeiramente Deus e abaixo de Deus eles, que foi quem ajudou nós. Só tenho que agradecer. E se ela voltar, eu tenho certeza que vai ser a melhor prefeita para a nossa cidade. Que nós estamos precisando de uma pessoa assim, que seja digna na saúde, na doença, em tudo. E ela é. Porque no momento que meu marido precisou, que o vizinho foi em Santana visitar meu marido, que chegou lá dizendo que meu marido precisava de uma ambulância para ir para o HGE. E eu fui meia-noite, umas 7 horas da noite, para a prefeitura pedir ao Wilma para me ajudar. E o Wilma conversou com ela e ela foi a primeira mulher que me ajudou. Quando meu marido adoeceu, essa bebezinha minha era novinha. Eu cansava de ir empurrando ela com o carrinho para a casa dela e pedir as coisas. Não chegava nem a pedir, porque ela já sabia que ele estava internado no hospital, sabia de tudo. Aí ela já mandava, já me ajudava, ligava para mim e tudo. Porque se não fosse eles, meu marido hoje não estaria aqui para contar a história. E já tem o quê? 4 anos da cirurgia do meu marido. Né? Porque pelo SUS, se não fosse pelo SUS, era 5 mil, nós não tínhamos 5 mil para pagar. Então ela veio na hora boa para ajudar a gente.
cansou de mandar o carro dela na semana que não tinha ambulância. Mandava a enfermeira com ele, a enfermeira ficava com ele. Muitas vezes ele adoecia aqui meia-noite, eu ficava preocupada, ligava para o Wilma. O Wilma falava com ela, ela mandava o motorista vir buscar ele, porque ele tem um negócio no coração, um aparelho, ele não pode falhar, se falhar tem que ir imediato para Maceió. Então nessas horas, eles eram que me ajudavam. Então o que eu posso dizer? Que ela seja nossa prefeita e vamos seguir em frente. Porque com ela, assim, as coisas andam. Fé em Deus. Ela vai ganhar sim, que essa vitória é dela e ninguém toma não. Ziane, podemos assistir a dona Luciana quando ela fala das dificuldades que uma pessoa, quando não tem apoio financeiro, quando ela não tem um plano de saúde, que ela depende exclusivamente da gestão pública. E que ela demonstra que você esteve ali presente, pronta para apoiá-la, para abraçá-la, inclusive extrapolando a capacidade e a responsabilidade do gestor. Estando presente na vida dela, como ela disse, você só não pagou o aluguel, o resto você estava ali para ampará-la e apoiá-la. E diz mais, que tenha certeza de que se você, melhor, quando você chegar lá, você será uma prefeita extraordinária, como assim todos nós acreditamos. O que você pensa a respeito de situações como essa? E nos fala um pouco mais dessa relação, desse momento em que você viveu como gestora e de que planos você traz para a próxima gestão. João, eu acho que o gestor ele tem que ter esse olhar, né? Eu acho que ele tem que sempre se colocar no lugar do outro. Eu tenho dito isso muitas vezes. Porque se você não se coloca no lugar do outro, você não vai dar a mínima, né, para as pessoas. E você não pode agir dessa forma. A Luciana, corrigindo um pouquinho, ela não mora no Eldorado, ela mora perto do cemitério. Eu lembro dessa história toda da Luciana. E olha que ela se emociona às vezes, né? Ela é grata, mas ela é grata por uma coisa que é obrigação do município, né? Claro e evidente que a cirurgia do esposo dela, que foi realizada em Maceió, o município não teria condições. Mas se a gente, como gestor, não agisse em tempo hábil, o marido dela poderia vir falecer, com certeza. Mas é essa visão que nós, que queremos, né, galgar e queremos estar à frente de um município, a gente precisa ter essa preocupação. Então, eu tenho dito sempre isso. É importante que a gente possa realmente, né, estar presente na vida dos nossos amigos, porque eu tenho o povo delmirense como amigos. E é dessa forma que eu trato, independente de quem quer que seja. Se chegar para a Ziane, se ligar para a Ziane, se procurar a Ziane, eu sempre estarei de braços abertos para ajudar. E de alguma forma a gente pode ajudar. Então, assim, a gente tinha o CESP, né? E a gente reformou o CESP por diversas vezes. A gente continuou com consultas especializadas. A gente sabe que lá nós tínhamos o atendimento de doutora Luciana, neurologista, do doutor Délio Almeida, que é otorrino, do doutor Sérgio Carneiro, que é cardiologista. Então, eram várias especialidades, salas de vacina, né, para vacinar a nossa população, não só as crianças, mas todas as campanhas de vacina que existem durante o ano, a gente fazia, né? Então, consultas, a gente tinha um departamento lá, dentro do próprio CESP, para atender as pessoas, né? Que a gente recebia várias reclamações, mas que a gente sempre procurava melhorar. Qual foi a nossa ideia? Descentralizar as marcações de consulta. E foi isso que a gente fez. A gente avançou, né? A gente avançou bastante na área da saúde. Claro, é evidente que a gente precisa fazer mais. E nossas propostas, viu, João, para que você entenda, eu não entendo tudo da saúde, né? Mas é uma área que eu me preocupo muito, porque as pessoas precisam, de fato, ter o apoio do gestor. Então, é aumentar a questão das especialidades lá no CESP. A gente precisa realmente tratar o nosso povo. Eu sei das dificuldades que alguns me falavam de fazer o exame para retornar às especialidades
era demorada, então a gente precisa aumentar. Eu tenho conversado muito, né, e é isso que eu quero ouvir a população, por isso que eu digo que a gente precisa, né, formar uma equipe para discutir a saúde, né, a implantação da casinha da vacina, porque é um espaço, né, decorado, com funcionários capacitados, né, para que a gente possa atender a primeira infância, que aí eu tiro por minhas filhas, né, por Maria Elisa, Maria Clara, que muitas vezes morriam de medo, né, de tomar vacina, e se a gente tiver pessoas capacitadas, né, com esse cuidado, com esse olhar atencioso, a gente com certeza vai fazer um papel importante para as nossas crianças. Quero criar lá no CESP mesmo um ambulatório para LGBT, né, para atender. A Ana tem conversado muito comigo, né, para a gente colocar consultas com médicos, endocrinologistas, psicólogos, assistente social, para este público, né, para o público LGBT. E a Ana tem, assim, me ajudado muito, conversado bastante comigo, e eu acho que a gente tem que atender a todos, independente de qualquer coisa. Gestor é para olhar a cidade como um todo. Perfeito. Ziane, em se tratando da questão de uma coisa extremamente importante, eu me lembro do centro de fisioterapia, é um ponto que realmente me destaca, porque nós tínhamos as pessoas com muitas dificuldades, não tinham equipamento, não tinham mínimas estruturas, e foi na gestão, da qual eu inclusive orgulhosamente participei, que nós criamos esse centro, e que ele trabalhava com vários temas. Eu me lembro de fono, fisioterapia, mas eu vou deixar você construir melhor esse tema, tão fundamental para o povo de Delmiro, principalmente aquelas pessoas que não têm acesso às condições de saúde que outros mais abastados, com planos de saúde, podem usufruir. Isso, João, o centro eu gosto de chamar centro de reabilitação, né? Porque às vezes você sofre um acidente, você faz a cirurgia, mas que você precisa desse apoio. E aí nós tínhamos o centro de reabilitação, né, com fono, com terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, né? A gente fazia a questão da visita domiciliar, né? Isso era muito importante. A gente tinha o transporte para que as pessoas pudessem ir buscar o paciente e trazer para o centro de fisioterapia, né? Doação de equipamentos, a gente fez parcerias, né? E a gente conseguiu vários equipamentos. Eu estive lá presente, inclusive, para fazer várias entregas, né, aos nossos pacientes, cadeiras de roda, cadeiras de banho, motorizadas, moletas, andadores, tantos e tantos equipamentos que foi entregue aos pacientes que realmente necessitavam dessa área. Agora, qual é a minha proposta? O que é que eu penso? Mas é claro e evidente que eu quero ouvir vocês, porque a gente não é dono da razão, a gente precisa construir o nosso plano de governo junto. A minha ideia é fazer a construção do centro de reabilitação, né? Criar um espaço especializado para pacientes portadores de deficiência auditiva e visual. Eu acho que isso é muito importante. Quantas e quantas pessoas não nos procuram justamente precisando desse atendimento e nós não temos aqui ainda, né? Mas aí é importante essa preocupação. Então, isso eu quero fazer, né? Quero continuar fazendo para que a gente possa realmente atender com mais qualidade. Eu acho que saúde se faz com responsabilidade, com planejamento, sempre pensando em quem mais precisa, na nossa população. Ziane, nesse momento a gente tem a Marinês, a Gilza, a Nivalda, aí eles estão falando que está faltando médico no Repensar, o único governo que fez pelo povo, minha prefeita, com você a prefeitura, nossa cidade só tem a ganhar. Estamos juntos, minha amiga Pedro Neto manda um abraço. A Vânia Lopes lhe deseja boa noite, minha prefeita. Muita gente interagindo conosco. Nesse momento nós estamos nos comunicando pelo Facebook
Mais uma vez o Instagram nos deixa na mão e a gente está sofrendo com ele. Tem uma mesa ali de vários técnicos lutando para essa conexão entrar pelo Instagram e infelizmente a gente está tendo muitas dificuldades. Mas estamos juntos. Vamos continuar nosso trabalho, afinal de contas, muita gente se organizou e se preparou. Teve gente que comprou pipoca, teve gente que colocou o sofá, colocou a cadeira na sala, outro já jogou o tapete mesmo e está todo mundo preparado para assistir a live. Luzia está ali curiosa e participando, super atenta, sorrindo conosco. Existe a presença da Gionice Peixoto, foi nossa secretária de saúde, que veio hoje diretamente de Maceió. Nesse momento aproveitamos para abraçar o secretário de saúde do estado, Alexandre, que nos cedeu a sua técnica para estar conosco aqui, abrilhantando o nosso momento. Obrigado, Gionice, obrigado, secretário. Ziane, vamos dar continuidade. Vamos falar da questão do CAPS. Poxa, o CAPS eu acho um projeto lindíssimo. Eu me lembro de uma coisa muito especial, que são aqueles trabalhos que fazem, tem um bloco de carnaval, tem umas atividades que reúnem, que eles integram mesmo com a sociedade, e é um projeto lindo, e que eu me lembro que sempre foi uma preocupação muito grande da gestão com ele. Fala um pouco do CAPS para a gente, Ziane. Na verdade, a gente tem que lembrar que Delmiro é uma cidade muito distante da capital, né? Nós estamos aqui a 300 quilômetros, então, quando surgiu a oportunidade, né, de criarmos o CAPS, foi justamente isso, porque muitas das pessoas de Delmiro, por não ter esse acompanhamento, eles tinham que sair daqui para Maceió. Então, eu tenho uma alegria muito grande com o CAPS, né? Na época nossa era a Valéria, ela é a coordenadora, tinha o doutor Emílio, né, que fazia o atendimento aos nossos pacientes, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, equipe multidisciplinar. Então, isso é importante porque a gente dá faz com que esse público tenha uma atenção, né? Tenha uma atenção maior e que realmente os direitos deles sejam, de fato, respeitados. Então, é isso que a gente tem buscado, entendeu? Então, é importante. O que é que eu quero, qual seria a minha proposta? Né? E aí, claro, é evidente que eu vou convidar, né, o público para que a gente possa sentar, não só a parte técnica, mas principalmente os usuários, né, de cada departamento desse, de cada setor da saúde, para que a gente possa, de fato, ouvir. Então, eu quero construir, né, o CAPS, construir um centro para que possa dar toda a assistência a esse público. Eu acho que é importante que a gente tenha um local, né, um local realmente para que possa dar uma estrutura melhor, né, a esse pessoal que realmente precisa desse olhar mais atento, né, do gestor. Então, é isso que eu quero fazer. Podem ter certeza que eu estarei sempre à frente, lutando, como sempre fiz. Né? Quem conhece a Ziane sabe. Por exemplo, eu fui uma vice-prefeita, não fui o tipo de vice-prefeita natural, que deixa o prefeito à frente de tudo, não. Né? Eu sempre estive conversando com o secretário, visitando, né, para ver se realmente estava sendo bem atendido, porque a gente sabe que existem pessoas, muitas vezes a gente não tem assim, não recebe essa reclamação, mas que é importante que o gestor tome conhecimento do que de fato acontece, e é isso que eu quero. Eu quero realmente poder, né, fazer com que cada setor desse possa, cada vez mais, né, crescer e que esteja realmente a contento da nossa população e que nossa população possa, de fato, ser bem atendida. Ziane, existe um outro projeto que também trabalha com psiquiatria, que é o projeto Repensar. Você poderia explicar, inclusive, por que a diferença e como funciona, para que a gente pudesse entender um pouquinho o que é o Repensar? Olha, João, o Repensar me faz lembrar de uma pessoa muito querida, né, do povo delmirense, que era o doutor Gaudêncio, né? Ele realmente foi a pessoa assim, que teve essa preocupação. Eu me lembro que ele teve todo o cuidado de montar, e aí, claro, que a gente depois foi dando todo o apoio. Mas ele foi importante, porque é uma consulta, né, que as pessoas vão ter com uma equipe multidisciplinar, com psiquiatras também, infantil,
que é importante, com psicólogos, com psicopedagogo, grupos terapêuticos, que era importante, principalmente para os pais de autista, né? Nós sabemos que em Delmiro tem alguns pais, eu até já me reuni algumas vezes, inclusive com a Geonice, que aqui está presente, né? Para a gente discutir, para a gente poder ajudar, né? Porque só sabe quem tem realmente na sua residência, e esse cuidado a gente precisa ter, né? E portadores de deficiência, né? Grupo de apoio para os familiares, eu lembro muito bem disso, que isso era um cuidado, né, que a gente tinha, que a Geonice também, na época, com os familiares, né? Dos pacientes com Alzheimer, né? A gente se preocupava com as visitas domiciliares, que é fundamental, que é importante, né? Eu acho que a população se sente assim mais acolhida. Eu acho que esse é o papel do gestor, procurar realmente, de fato, fazer com que a saúde pública chegue a quem realmente precisa. Né? Qual seria a proposta, João? A proposta seria exatamente essa, ampliar, né? Fazer com que a gente consiga ampliar os grupos de trabalho para pacientes e família dos pacientes, né, com autismo, síndrome de Down, Alzheimer. Então, essa é a minha proposta. Mas eu quero, claro e evidente, que continuar a ouvir, sentar, para que a gente possa discutir o nosso plano de governo. A ideia do plano de governo participativo é muito legal. Inclusive, a gente continua com o canal de WhatsApp aberto. A ideia é ouvir cada vez mais a sociedade, para que ela possa realmente se sentir como ela é, integrante dessa nova gestão que está se construindo, criando suas ideias, trazendo seus conceitos e seus pensamentos, para que assim a gestão possa tornar o clamor da sociedade em um projeto de governo. É um governo que busca a participação popular como nunca, e essa aqui é a grande finalidade dessa gestão. Então, assim, Ziane, eu vejo isso com muita alegria, e eu queria também que você nos falasse de um outro bloco da saúde que eu sei que tem um significado gigantesco, que é o trabalho do CTA. Eu sei que o CTA ele tem um alcance social muito importante, porque ele acolhe pessoas que têm problemas e às vezes sofrem inclusive processos de discriminação, a rejeição até por eles mesmos próprios, por às vezes carregarem problemas como doenças sexuais transmissíveis, entre outros. Então, qual é o seu projeto que você tem para trazer nessa construção em discussão do CTA? Olha, João, o CTA, eu lembro que nós tínhamos, né, a doutora Lícia Monteiro, o doutor Antônio Jatobá e a doutora Patrícia, né? A gente tinha consultas, né, com ginecologista, urologista, infectologista, né, atendimento e aconselhamento, testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis, né? Descentralizamos esses testes rápidos, que isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa não quer ir àquele local. Então, é importante que todos os postos de saúde pudessem fazer esse atendimento, né? Então, acho que é assim, a gente precisa, como gestor, e principalmente numa área tão importante que é a saúde, estar perto do povo, né? Então, é isso que eu quero. Eu quero, junto à sociedade, né, poder realmente montar para que a gente possa, de fato, fazer um plano de governo ouvindo a população. É isso que eu quero. Ziane, dizem que o sorriso é a janela da alma. E eu acho que o nome é bem sugestivo, o céu, né? Ele traz essa dimensão, essa alegria, e ele faz as pessoas mostrarem o seu melhor sorriso. Então, conversa um pouco com a gente e me fala do céu. João, o CEL é o Centro de Especialidades Odontológicas, né? Eu lembro que na nossa época tinha o doutor Pedro Soares, né? Que era um odontologista, assim, cirurgião, né? Ele era um dos cirurgiões buco-maxilo. Nós tínhamos dois na época, nós tínhamos um odontólogo somente para crianças especiais, que era outro atendimento muito importante, né? Porque os pais se sentiam, claro e evidente, mais recebidos com mais respeito, com mais cuidado, principalmente as crianças especiais, né?
Então, a gente tinha no céu 2 dentistas, né, 2 odontólogos fazendo endodontia e canal, né, 2 profissionais que faziam prótese, a gente tinha esse atendimento. Então, eu acho que o papel do gestor é exatamente esse, é fazer com que tudo funcione. A gente não pode pensar em uma gestão somente em uma área. A gente precisa fazer com que todas as áreas funcionem. Mas se a gente não tem saúde, a gente não vai fazer mais nada na vida. Então, eu acho que saúde é muito importante e a população delmirense tem a certeza absoluta, né, que eu chegando lá, com certeza, farei muito, mas junto a cada um de vocês. Preciso ouvir cada um de vocês. Ziane, aproveitar antes da gente passar para o próximo tema e mandar só um recadinho. Vamos continuar fazendo esse nosso projeto baseado em propostas. Fiquem tranquilos, quem quer que seja candidato, fique à vontade para colocar seus pensamentos, coloque suas ideias. E quanto à agressão, toda forma de ofensa, está sendo convertido para todos nós com mais compromisso, mais trabalho. Nossa resposta será trabalho. Fiquem tranquilos. Então pode agredir, pode ofender, faz videozinho ridículo, que eu acho que até falta criatividade, faz aqueles cards que não combinam nada com coisa nenhuma. Da nossa parte, a sociedade Delmiro vai ter o que sempre teve: compromisso, responsabilidade e respeito. E tudo isso será convertido em trabalho. Fica a nossa deixa aqui. Vamos passar para o próximo tema? Sem sombra de dúvidas, falar da saúde é muito complexo, é muito grande o leque de informações para se discutir. Então, como você pode imaginar, falar desses temas, nós temos que pensar também que ele traz muitas outras formas de reflexão. Mas em falando de mulher, tratando-se de mulher, pensando como mulher, queríamos que você falasse do Centro de Saúde da Mulher. E para isso, eu queria convidar todo mundo a assistir um vídeo da Michele. É um vídeo bem interessante e que vale a pena a gente assistir juntos. Vamos conferir. Meu nome é Michele Rodrigues. Ziane Costa nem me conhece, mesmo assim ela me ajudou. Graças a ela, eu estou viva hoje para contar essa história. Ela é uma pessoa do bem, ela me ajudou bastante no momento que eu mais precisei. Só quero agradecer a ela. Precisei de uma cirurgia e corri muito atrás e não consegui. E ela me ajudou bastante, porque se não fosse ela, hoje eu estaria morta. Só tenho a agradecer, não tenho nem palavras para agradecer o quanto eu estou com ela. Porque é uma pessoa do bem, é uma pessoa que ajuda o pessoal, as pessoas que mais necessita. Se alguém precisar dela, ela ajuda com certeza. Como me ajudou a ajudar as outras pessoas. Muito bem. Vimos aí o que é que a Michele tem a falar. E a Michele diz uma coisa que eu achei muito legal. Ela disse que você, sem conhecê-la, não se fez de rogada em ajudá-la. Isso é que é muito legal de você, Ziane. Quem te conhece sabe que essa é a Ziane. É uma Ziane desapegada de poder, desapegada do status. Você é Ziane. É Ziane que anda de sandália rasteira, que fala com todo mundo, que anda em todos os lugares, porque poder é uma coisa que definitivamente nunca subiu à sua cabeça. Isso, João. A Michele, eu tomei conhecimento que ela tinha alguns anos tentando fazer uma cirurgia de vesícula. E ela ligou para mim, né, preocupada, se eu tinha como conseguir com que ela chegasse até o Hospital de Santana. E aí eu conversei, entrei em contato, passei a situação da Michele, né, e realmente ela foi lá, ela foi atendida, ela fez um exame e realmente verificou que a situação dela era muito grave, que ela tinha que já ter feito a cirurgia. Mas isso eu tenho dito, eu até digo, ela agradece muito a Michele. Mas assim, é uma obrigação, mesmo estando fora, né, do governo, mas quem me procura, e é o que eu tenho dito, durante esse tempo todo, né, de vida pública, eu pude fazer muitas amizades, João, entendeu? A nível estadual.
Então, isso assim me possibilita muito. Então, eu tenho, claro e evidente, vários amigos que só em uma ligação, realmente, ele tem, assim, ajudado muito ao povo de Delmiro, né? E quando a gente, eu até vou dizer aqui, para que o povo saiba, e eu já tenho dito isso, quando a gente resolve apoiar algum candidato, né, a nossa preocupação é justamente essa, é poder transformar, né, aquele voto que o político tirou de Delmiro, levou, que o povo confiou, porque nós pedimos, eu, Lula Cabeleira, o meu pai, né, pediu para que votasse e que ele seja transformado para o povo, né? E é isso que a gente tem feito. Então, o que foi que eu sempre falei? O Hospital de Santana, nós sabemos muito bem que é um hospital mantido pelo governo municipal, né, com parceria com o governo federal. Mas é um hospital que hoje é referência para a nossa região, né? Até vir o Hospital de Delmiro, o Hospital de Santana é referência para atender nossa região. Então, isso foi colocado diante que a gente precisaria, né, que o Hospital de Santana abrisse as portas, né, para atender todos os delmirenses, independente de qualquer coisa, né? E hoje o Hospital de Santana realmente tem ajudado muito ao nosso povo. Então, falando de mulher, né, João, como você disse, o Centro de Saúde da Mulher foi exatamente no nosso governo que nós criamos, né? Mas a gente sempre quis construir o Centro de Saúde da Mulher, que seria ali do lado do posto de saúde, né, da UBS, da Unidade Básica de Saúde, lá na Coab Velha. Então, é ali que nós queremos construir. Então, promover o atendimento das mulheres vítimas de violência sexual, esse era o atendimento, né? Equipar com aparelhos para exames específicos, a gente precisa ter esse cuidado, principalmente com o câncer de mama, né? A gente precisa muito, principalmente nós mulheres, né? A questão da citologia, né? Precisa se fazer sempre esse exame para que a gente possa ter um acompanhamento, né? Equipar, a gente quer equipar, né, com mamógrafo para que possa fazer com ultrassom, né? Que inclusive eu lembro que a gente tinha uma equipe, né? A gente não tinha os aparelhos à época, mas a gente fez um contrato, né, com 2 médicos que vinham para cá para fazer as ultrassonografias necessárias, não só das mulheres, mas de toda a população de Delmiro Gouveia. Excelente. Ziane, é importante, a gente vai tocar num ponto-chave. Porque eu sei que muitas das pessoas que estão aí assistindo vão dizer, tá, passou 16 anos, vai construir, vai construir, vai construir. Vai comprar, vai fazer, vai acontecer. Tá, e por que não fez? É uma pergunta-chave. Eu sei que você tem muita habilidade e conhece precisamente os números, porque se tem uma coisa que você faz é acompanhar com fidelidade a gestão. Cada passo, cada secretaria, acompanhando os trabalhos, acompanhando os secretários, acompanhando a gestão. Isso você faz com maestria. E diga-se de passagem, e é bom reforçar, que nessa última gestão do prefeito Lula, eu sou testemunha disso, você esteve mais atento e mais presente do que nunca, inclusive conduzindo fielmente boa parte da gestão. Então é bom frisar nesse ponto, e eu quero lembrar à sociedade que tudo que está sendo discutido aqui, nós vamos disponibilizar à sociedade algumas informações em breve. Eu vou liberar para toda a imprensa todas as informações que nós vamos discutir a partir de agora. Recursos existentes, equipamentos comprados, até para que quem estiver em casa pergunte, tá, e se teve esse tempo inteiro, por que não fez? Não fez porque o tempo suficiente entre a captação, a palavra quase não sai, a captação de recursos e a execução não foi suficiente. Mas ainda assim, foi deixado dinheiro suficiente para a construção de todas essas ações. E a gente vai demonstrar muito em breve. Ziane, fala um pouco sobre que tipo de recurso nós deixamos, que tipo de equipamentos, o que é que a gente estava planejando para Delmiro e que o tempo ainda não foi suficiente, mas que imaginava-se que teria sido dado continuidade com a nova gestão. João, eu vou falar de 2 emendas muito importantes, né, que nós conseguimos, e é bom deixar claro
que antes essas emendas não existiam, né? São emendas que surgiu há pouco tempo. No último ano, em 2016, nós conseguimos 2 emendas. Uma de 3 milhões e pouco, que era para o custeio, né? Eu tenho dito isso sempre, e eu quero deixar claro que eu fui às rádios, sim, João. Você diz aí que eu não disse, né? Que a gestão não colocou para a sociedade. Não, muito pelo contrário. Eu digo, nós vamos colocar para a sociedade as informações com a precisão dos números. Então, nós vamos informar o que é que nós deixamos mesmo, para que todo mundo tenha acesso. Mas nós fomos à rádio. Eu lembro muito bem, né, que eu fui até a Rádio Correio, né, do J. Silva, e lá eu fiz questão de levar cópia de tudo, inclusive dos extratos. Então, foram 2 emendas de muita importância, e eu quero que vocês entendam. Essa emenda de custeio era uma emenda que você podia pagar folha, né? Que você podia manter todos os postos de saúde. Então, assim, você poderia investir bastante na área da saúde para que, de fato, ela melhorasse ainda mais. E nós tínhamos também outra emenda, que foi de 3 milhões e 100 e pouco, alguma coisa assim. Eu não gosto de falar porque eu gosto de dizer o número exato, mas é mais de 3 milhões, que era de equipamentos. O que é que a gente iria fazer com essa emenda? Né? A gente ia equipar, melhorar o laboratório municipal que funcionava no CESP, né? A gente ia melhorar o Centro de Saúde da Mulher, né? A gente ia também equipar esse centro, o Centro de Reabilitação, né? A gente queria montar, que isso era um sonho, não só nosso como gestores, mas um sonho do povo delmirense. Porque hoje o que mais se procura, né, na nossa cidade são exames de ultrassom, são exames de endoscopia, são raios-x, né? E eu estou dizendo só esses equipamentos porque são os maiores. Mas nós tivemos, assim, vários equipamentos, que isso a gente vai disponibilizar, porque como essa emenda chegou no final do governo, né, a gente não conseguiu comprar todos os equipamentos. Então, boa parte do recurso ficou em caixa, ficou no banco. Que no final, no dia 5 de janeiro de 2017, nós fizemos questão, eu mesma, de pegar as pastas da saúde, da educação, da assistência e de todas as outras secretarias e levar até o secretário, à época, o secretário de Finanças, que era o doutor Raul. Ele não estava presente, mas quem assinou foi o secretário adjunto da época, não sei se ainda está, que é o Ivan. Então, fizemos questão de mostrar cada recurso deixado, né, e informando, porque houve uma transição, e a gente fez questão de dizer para que cada dinheiro servia. Né? A gente tinha deixado os equipamentos comprados na Secretaria de Saúde, a gente fez questão de dizer para que servia cada equipamento daquele, né? E qual era a intenção nossa à época, isso tudo foi passado, né? Então, assim, o que a gente queria era montar esse centro de diagnóstico para que a gente não tivesse mais esta preocupação com a questão de exames, que o pessoal realmente precisa, é necessário, né? E se tivesse esse centro montado, já estaria aí atendendo a toda a população delmirense. Eu vou falar alguns itens para que vocês possam ter conhecimento. Era o aparelho de raio-x, que eu já disse, 2 aparelhos de endoscopia, 2 aparelhos de ultrassom, 2 aparelhos de ultrassom odontológica, né, que tem a diferença, um aparelho para exame de hormônio, que a gente sabe, principalmente as mulheres, que a gente sofre muito, né? 2 aparelhos para exames de laboratório, porque a gente realmente queria fazer um laboratório digno da população de Delmiro, porque a gente sabe que precisa, né? 8 aparelhos diversos para exames auditivos e oftalmológicos, né? 7 desfibrilador, que eu quero dizer tudo para que quem sabe, quem faz saúde, vai saber de cada equipamento desse e a importância de cada um deles se tivesse montado esse centro de diagnóstico, né? A gente deixou 66 negatoscópio, um foco cirúrgico de teto,
Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem vão saber do que eu estou falando, né? 13 oxímetros que hoje poderia estar atendendo aí, principalmente nessa questão da pandemia, que a gente sabe que é um aparelho de suma importância, né, devido a esta pandemia que nós estamos passando. 3 colposcópio, né, 30 detector de batimento cardíaco, 35 macas ginecológicas, né? Ginecológica, que era para atender os postos de saúde. E o centro de saúde da mulher. 46 mesas para exames, 5 mesas para reabilitação, que ia ficar no centro de reabilitação, 139 aparelhos de ar-condicionados. Porque a gente realmente queria equipar os postos de saúde para que os ar-condicionados pudessem dar um melhor atendimento, não só ao médico, mas principalmente aos pacientes. Né? 24 TVs de 43 polegadas, 84 balanças, quem vai aos postos de saúde, né? As pessoas que trabalham lá sabem do que eu estou falando, da necessidade de cada aparelho desse. 79 cadeiras de roda. Esses aparelhos que eu estou falando, para que vocês possam entender, são todos os equipamentos que ficaram comprados e na secretaria. Nós temos o relatório de estoque, né, que foi entregue, inclusive assinado por um funcionário do município, funcionário concursado, que é o Rildo, uma pessoa competente, uma pessoa que gosto demais, que admiro pelo desempenho que ele tem e o cuidado que ele tem com o que é do povo. Porque, na verdade, tudo isso que foi deixado era realmente para atender o povo. 25 moletas. Quando a gente fala cadeira de roda, moleta, andadores, era para onde? Para o centro de reabilitação. Então, é isso que a gente precisa entender. Que se a gente se tivesse montado o centro de diagnóstico, se o centro de fisioterapia tivesse todo equipado, todo montado, se o centro da mulher tivesse atendendo, claro e evidente que hoje a saúde tinha dado um salto. Né? Realmente eu, Ziane, não necessito da saúde municipal, mas a população toda necessita. Né? E vocês sabem o que vocês estão passando, ninguém melhor do que o povo para saber o que é que tem em cada posto de saúde e o que falta. É vocês que estão lá dia a dia sendo atendidos pelos médicos, né, pelos funcionários, então ninguém melhor do que vocês para dizer. Mas eu fiz questão de dizer que isso tudo ficou comprado em estoque. E o que nós não conseguimos comprar para deixar, a gente deixou na conta. Ziane, eu estou tão incomodado que eu acho que quem assistiu às lives viu que eu consigo passar o tempo inteiro com a perna aqui. Mas eu estou tão incomodado que eu comecei a me mexer. Eu não consigo imaginar, conceber a ideia de que tudo isso estava disponível para o povo há 4 anos e as pessoas estão passando dificuldades nas filas, sofrendo, viajando às vezes para outras cidades com os equipamentos em casa. Não estou falando de comprar não, eu estou falando que os equipamentos aqui já estavam, ficaram disponíveis, comprados e estocados, e Deus sabe lá onde é que isso foi parar. Eu não estou entrando no mérito da gestão que está aí, que está hoje não. O que eles estão fazendo e como conduzem é um problema da gestão. Eles foram eleitos pela sociedade. O que eu estou questionando nesse momento é que isso é uma questão de humanização. Afinal de contas, esses equipamentos foram comprados, foram colocados à disposição e, infelizmente, a sociedade não fez uso deles. Um deles que eu tenho certeza é esses ar-condicionados, porque eu não acredito que esses postos de saúde estão todos eles hoje refrigerados, que a gente esteja essas endoscopias, esses raios-x, tudo sendo utilizados. Vejo com tristeza, falo nesse momento muito mais do que uma pessoa que faz nesse conceito com você. A interlocução da live, falo como cidadão, falo como filho de Delmiro, falo como uma pessoa que tem uma mãe, que é uma pessoa de idade, que a maioria das pessoas que me conhecem a minha mãe, Dona Wanda, que pode vir a precisar desses equipamentos, e os equipamentos aí estavam e não foi utilizado. Falo de um momento da pandemia, em que equipamentos como o oxímetro foi comprado e não está à disposição do povo. É vergonhoso. Sinceramente, me desculpe, Ziane, sei que nem bate muito com a sua postura, você é uma pessoa muito mais tranquila, mas como cidadão eu não podia deixar de me manifestar. Fico muito triste de ver isso acontecer.
Por favor, Ziane, pode continuar. Desculpa a interferência, mas dessa vez eu me senti incomodado. Pronto, e não só pensando nisso, né? Eu já falei aqui e vou repetir mais uma vez, teve a emenda de custeio, né? É uma emenda que ficou, né, na conta, 3 milhões e pouco, que realmente ficou para que a gente pudesse realmente melhorar a saúde em Delmiro Gouveia. Mas eu quero dizer a vocês que a gente precisa, na verdade, fazer com que a gente possa fazer com que a saúde volte, né? Se eu tiver a oportunidade, né? Se Deus me permitir, se o povo realmente de Delmiro nos permitir chegar lá, é isso que a gente precisa. A gente precisa fazer, de fato, com que a saúde realmente funcione e que ela possa, de fato, atender a quem mais precisa, principalmente as pessoas que mais precisam. Ok, Ziane. Ziane, vamos falar de um tema que eu acho bem legal. Nós tínhamos a maior frota proporcional do Estado. E isso eu digo com segurança. Porque a quantidade de veículos que a gente tivesse era como se Maceió tivesse, na linha de proporção, milhões de veículos circulando. Então, nós tivemos veículos adquiridos para a saúde em quantidade. Eu lembro que a gente tinha as ambulâncias nos povoados, a gente comprou UTI, né? A gente tinha os carros dos programas. Eu queria que você construísse um pouco sobre isso tudo. João, no geral, foi entre carros e moto, né? A gente deixou 155 veículos. Especificamente na saúde, foram deixados 44 veículos. Desses 44 veículos, 16 ambulâncias de pequeno porte, que eram exatamente as ambulâncias que davam assistência aos povoados e distritos de Delmiro Gouveia. Isso foi deixado e quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando, né? Quem está nos povoados e no distrito sabe exatamente do que eu estou falando. E faço-lhe lembrar mais, que em 2009, quando nós retornamos ao governo, com 6 meses de governo, nós compramos 10 ambulâncias, todas elas tipo UTI. E quando foi agora, já no 4º mandato, né, a gente comprou essas 16 ambulâncias, porque você sabe que o uso de ambulância é natural, inclusive com o nosso carro, né, particular. A gente usa, a gente tem que trocar por outro. E foi compradas 16 ambulâncias, 2 ambulâncias tipo UTI, né, 8 carros, né, nós compramos e deixamos para os programas. Acho que vocês lembram muito bem quando a gente fez a entrega de 6 Palhos, que era exatamente para atender os programas da Secretaria de Saúde Municipal. Então, a gente fez questão porque a gente sentia a dificuldade dos profissionais, né, de se deslocar, de poder fazer um atendimento. Tinha um médico que ia até a casa do paciente, de fazer as visitas e tudo mais, e a gente sentia a dificuldade. E foi exatamente diante das dificuldades, né, dos funcionários que a gente fez questão de comprar esses equipamentos. A gente tinha convênios, né? É bom frisar que nós tínhamos convênios com o Hospital Sara, né, em Salvador, com o IMIP em Recife, né, que as pessoas iam e eram muito bem atendidas. Nós temos várias pessoas, né, que foram atendidas, e aí eu nem vou citar nomes, porque são realmente muitas pessoas. Quantos e quantos carros não viajavam, né? Para Recife, para Salvador, para Maceió, para Aracaju, para Arapiraca. Então, eram várias viagens. E por quê? Porque o povo precisava viajar. Então, é isso que a gente tem que entender. Os carros só existiam porque o povo precisava. Tem alguns governantes que podem até achar que é ruim, é difícil manter uma frota desse tamanho. Mas era uma frota que era necessária. A gente sempre trabalhou visando a qualidade, porque se você bota um carro ruim, termina que você sofre um acidente, e aí é uma situação tremenda, porque você arrasa uma família como um todo, porque o paciente pode vir a morrer, então isso é muito, muito triste. Então, tudo isso era feito na Secretaria de Saúde, e é isso que a gente quer realmente poder fazer mais do que já tinha sido feito à época, né? Refazer toda a frota das ambulâncias, da zona urbana e da zona rural, porque é necessário, a gente precisa, a população precisa dessas ambulâncias. Então, é isso que a gente realmente quer fazer, João.
Ziane, eu queria aproveitar que você falou sobre os trabalhos da saúde e que você sempre faz analogia de um trabalho muito forte da ciência social. Vamos fazer um convite, Ziane? E aí eu vou aproveitar para a gente evoluir. No nossa próxima live, já que estamos tendo problema pela segunda vez com o Instagram, vamos abrir o canal do YouTube para facilitar que outras pessoas possam ter acesso e a gente tenha uma ampliação de sinal, tá? Então eu me rendo à necessidade de que a gente precisa desenvolver o canal do YouTube, já que o Instagram não tem sido nosso companheiro. E Ziane, fica marcado então para o dia 15, ou seja, dia 15 a gente pode fazer a nossa próxima live. E nesse dia 15, inclusive, vamos discutir um tema muito importante. Vamos falar das políticas de assistência social. O que é que você acha? Perfeito. Combinado. Está topado o desafio? Topado. Então vamos nos organizar. Temos já um compromisso, o pessoal fica marcado aí na sua agenda. Daqui a, não vou dizer 15 dias, porque esse mês tem 31. Então, no dia 15, fica marcado o nosso encontro. Dessa vez falaremos sobre as políticas de assistência social. Minha amiga Kika, preparar para sentar a cadeira e vamos organizar. O trabalho é grande, é árduo e com certeza vai trazer bons resultados. Vamos dar continuidade, Ziane. Vamos falar das farmácias. Um trabalho tão importante que eu sei que você sempre acompanhou tão de perto. Eu senti a necessidade, porque assim, muitos dos pacientes tinham que sair de Delmiro para ir até Maceió, né, buscar seus remédios, e isso era com muita dificuldade. O que foi que a gente fez? A gente fechou um convênio com o governo do estado para que fosse colocada aqui em Delmiro Gouveia a Farmex, né, que fica ali na Presidente Castelo Branco, que todo mundo conhece, né? E esse remédio o paciente agora não precisa mais se deslocar daqui para Maceió para retirar o seu medicamento. Então ele vai até lá, faz o seu cadastro e se for um remédio continuado, que ele tem que tomar todos os meses, ele fica pegando lá esse medicamento, né? Então a gente fez por várias vezes entregas de kits, né, aos agentes comunitários de saúde, como eu já disse, que muitas vezes é visto, né, e se você não tem uma atenção do gestor para com essa equipe, né, que vai à casa de cada um de vocês, eu mesmo recebia, né, na minha casa e com muito prazer eu recebia, eu abria minhas portas, porque eles tinham um trabalho e têm um trabalho muito importante para a sociedade, mas eles precisam de um gestor que realmente, né, dê apoio, né, que possa comprar, né, os equipamentos necessários que eles precisam para trabalhar, como balança, fita métrica, né, protetor solar, tão pouco, né, bicicletas, né, que a gente fez a entrega de algumas bicicletas. Então é isso, eu acho que o funcionário público, ele precisa ter esse apoio do gestor. Se ele não tiver, vai fazer o quê? Não tem como fazer. Então, a gente precisa dar, sim, uma assistência maior, né? A gente precisa capacitar cada vez mais o nosso funcionário público, principalmente os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde. Você dá show, Ziane, muito bom. Vamos lá. Ziane, se tratando de um projeto que eu acho lindo demais, a Academia da Saúde. A Academia da Saúde, eu que sou um fã de esporte, gosto demais, acho importante e sei o quanto tem resgatado vidas. E vamos falar um pouquinho da Academia da Saúde. E antes disso, eu vou convidar todo mundo a assistir um vídeo com a dona Maria Aparecida, lá do bairro Eldorado. Meu nome é Maria Aparecida, eu moro no Eldorado. Depois que Lula Ziane construiu essa academia, eu vivia isolada em casa, não andava, era aquela tristeza. Depois que eles construíram, Ziane e Lula, que eu comecei a frequentar, para mim foi uma riqueza. Hoje eu senti muita alegria, conheci muitas pessoas ótimas, maravilhosas. Para mim foi uma diversão muito maravilhosa, muito, muito, muito. Ziane, estou com você, vamos em frente. Estamos na luta, você vai ser a prefeita de Delmiro Gouveia novamente. Aliás, seu pai é que era. E agora é você, tá certo, Ziana? Olha só que legal. Ela contando para a gente exatamente do quanto esse projeto trouxe um resultado tão significativo para a vida dela. Ziane, fala um pouco para a gente sobre essa questão da academia e tudo mais que ela representa.
João, foi uma alegria muito grande, né, quando nós conseguimos esse recurso, né, foi uma parceria com o governo federal e foi um recurso com a contrapartida do município, que eu sempre gosto de frisar, que nós temos a parceria, mas que o município, primeiro, tem que estar com tudo direitinho, com as certidões bonitinhas, com o calque, né, tudo verdinho, que eu costumo dizer. As meninas até brincam assim, verdinho, vermelho não pode estar, tem que estar verdinho, então tem que realmente estar funcionando. Mas para a gente foi uma alegria muito grande como gestores e a gente escuta isso de diversas pessoas, né? Então a gente tinha um atendimento muito importante, principalmente porque esporte é saúde, né? Então você vê para a dona Maria Aparecida dando um depoimento desse, como foi importante a academia de saúde para a vida dela. Então, é isso que a gente precisa fazer. Nós tínhamos esse equipamento maravilhoso, nós construímos e equipamos, né, a academia de saúde. Nós temos vários profissionais lá, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, assistente social, para realmente fazer esse atendimento, né? A nossa proposta é exatamente essa, né? Grupos de prevenção, tratamento e acompanhamento à obesidade, né? Eu acho que é muito importante a gente tratar, ter esse cuidado com a nossa população, que a gente sabe que não é fácil. Então, a gente precisa, sim, investir em mais equipamentos, né? Não somente ficar na academia de saúde, mas nós tínhamos um trabalho também com as pessoas da terceira idade, que além de frequentar a academia de saúde, mas eu acho que vocês devem lembrar muito bem do ginástica na praça, né? E a gente quer também retornar com esse programa que eu achava assim, de suma importância, né? Que inclusive nós tínhamos um outro técnico que dava essa assistência, que era do outro lado da praça, do outro lado da igreja, né, com as pessoas de maior idade, da terceira idade, que eu acho que a gente tem que ter o cuidado com toda a população. Não podemos pensar somente em uma área, ou em jovens, ou em idosos, não. A gente tem que pensar como um todo. Ziane, veja só, hoje que nós já estamos nos aproximando, passamos de 1 hora já dessa live, discutindo vários temas, tendo a oportunidade de falar sobre saúde, reafirmando o nosso compromisso. No dia 15 nós temos um novo encontro, então fica agendado. Dia 15, pessoal, anota aí, 15 é o dia do nosso próximo encontro, tá? Dessa vez trataremos sobre o tema da assistência social. Ziane, eu vi agora há pouco as imagens e eu acho que vocês estão percebendo que nós temos imagens aqui no fundo sendo transmitidas. Essas imagens correspondem a várias ações que ocorreram da gestão no tema saúde. Então vocês vão ver aí inauguração de várias unidades, tem aí a questão do SAMU, nós temos posto de saúde, nós temos atividades da saúde como um todo. Então todo o projeto de saúde está sendo colocado à disposição de todos vocês. E outra coisa, por sugestão da equipe, ao longo dessa semana a nossa página vai ficar preenchida de várias imagens mostrando tudo o que foi executado da gestão. Tudo é impossível, até porque não tem como registrar tudo o que aconteceu, mas partes significativas de todo o trabalho que foi executado, em especial na área da saúde, ok? Então, Ziane, vamos para o nosso próximo tema, e antes disso, eu queria que a gente pudesse assistir um pouco sobre um vídeo que foi gravado para a gente com muito carinho, Dona Duda, lá da região do Bom Sossego. Vamos assistir juntos. O meu nome é Maria José Oliveira, mais conhecida por Duda. O que a gente precisa é renovar Delmiro Gouveia, né? Que está uma calamidade em ambas partes, principalmente na saúde, né? Quando quando ela foi vice-prefeita, a gente tinha um carro confortável para andar, que andei muito com minha mãe, também de doenças mesmo, câncer também. E ela me deu maior assistência, tanto ela como Lula Cabeleira, em saúde, em transporte, em exame, né? E em ambas partes, em tudo, né? Na casa de apoio a gente tinha uma alimentação boa, na casa de apoio. A gente tinha, era limpo, tudo limpo.
as camas tudo forradas. Hoje, a gente, se quiser, tem que levar lençol para forrar as camas para dormir. O vídeo está sendo transmitido. Antigamente, hoje não, porque hoje ninguém pode nem entrar na casa de apoio mais, né? Mas no começo, quando a gente era assim, Ziane, eu estou com você, viu? E a gente precisa de você, principalmente a saúde, porque tem que dar uma melhorinha pra gente que está lutando contra o câncer. Não estou bem de saúde, a aparência é boa, porque você me conhece e sabe que eu não caio fácil, não. Luto. Mas eu preciso que você volte para Delmiro Gouveia, para melhorar as ruas, Mas ali nada. a cidade, né? E principalmente a área da saúde, transporte. Eu mesmo já fui carregada até de guincho de transporte. Nada. Quando eu fui para Maceió, Não. e o carro quebrou e a gente veio num guincho em cima no carro. Mas estou com você, tenho fé em Deus que você vai voltar para Delmiro Gouveia. Olha que legal. Ziane, fala um pouco pra gente sobre tudo isso e até porque é um caso que certamente você conhece bem. Conheço muito. Eu conheço a Duda, como ela disse, desde a época da mãe dela, né, com CA. Hoje ela também passa por essa situação e a gente sabe que não é fácil, né? Então, veja só, essas pessoas eu tenho dito muito. A gente precisa ter um cuidado especial com as pessoas. A gente precisa ter essa visão de poder atender e a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Não adianta dizer, mas eu não tenho, mas eu não posso. Não, eu acho que a gente sempre pode ajudar alguém. E essas pessoas, eu tenho dito muito, a gente tem que ter um atendimento, principalmente com quem faz tratamento de CA, com quem faz tratamento de hemodiálise, né? Porque não é brincadeira, né? Você sai daqui de uma cidade, às vezes, 300, quer dizer, Delmiro é 300 quilômetros daqui para Maceió, né? E o paciente sai daqui para ir até Maceió, muitas vezes não tem condições, né, de pagar. Então, essa casa de apoio, para mim, foi muito importante quando nós montamos. Eu lembro muito bem que o nosso plano de governo da época era ou construía, ou melhor, ou montava a casa de apoio, ou montava a casa do estudante. E naquele momento, para a gente, quando a gente via a dificuldade das pessoas que iam daqui de carro, que chegava lá em Maceió, já ia direto para o atendimento, né? Ficava lá, era atendido e tinha que retornar para Delmiro, né? Era assim uma situação muito difícil. E nós sabemos que tem pessoas que fazem a hemodiálise que precisam ficar 3 dias, às vezes na capital. Então, era necessário, como é até hoje, né? É muito importante, né, que exista essa casa de apoio, mas que ela exista e que, de fato, ela funcione e funcione bem. Então, essa casa de apoio, eu fiz questão na época, eu gosto de contar, porque foi exatamente o que aconteceu, né? Quando a gente resolveu abrir essa casa de apoio em Maceió, eu fiz questão, inclusive ligaram para mim, eu estava em Maceió, e tinha uma paciente que precisava urgente ir a Maceió e ela não tinha onde ficar. E eu lembro muito bem que eu peguei as pessoas lá da nossa casa mesmo à época, foi todo mundo lá para a casa de apoio, a gente fez questão de lavar, de limpar, de montar, para que essa pessoa pudesse ser atendida. Então, a casa de apoio é muito importante, né, para a população delmirense. Então, isso é assim, quando a gente vê a situação hoje, as pessoas reclamando, falando, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Principalmente com vocês, viu, Duda? Eu quero, em seu nome, né, saudar tantas e tantos guerreiros, né, que lutam contra o CA, que eu sei que não é fácil, né? É uma doença que realmente castiga, é uma doença que realmente faz a pessoa sofrer muito e não é só a pessoa, é a família como um todo. Então, a casa de apoio é muito importante, né? A gente precisa reestruturar essa casa de apoio com um atendimento humanizado, né? Nós tínhamos, à época, a Beth, que fazia um trabalho belíssimo,
né, que era uma pessoa muito atenciosa. Saudosa Beth. Né, mas que a gente precisa realmente fazer com que a casa de apoio, de fato, funcione e que é um equipamento de muita importância na vida do povo de Delmiro Gouveia, na vida de quem realmente precisa usar a casa de apoio, que são os pacientes. Ziane, eu vou aproveitar nesse momento para mandar um abraço para a Lígia, que é psicóloga, que você inclusive conta da história do trabalho dela e que infelizmente o trabalho foi interrompido. Ela se comunica conosco aqui e lamentamos conjuntamente. Mas tenha certeza, Lígia, bons tempos e novos momentos estão por vir. Vamos em frente. Ziane, vamos falar um pouquinho de 3 temas super importantes. Vão levar de você uma construção que a sociedade precisa ouvir, que é a questão do SAMU, da UPA e do novo hospital. Pudesse você construir uma fala para que a gente pudesse falar desses temas e que a gente pudesse também avançar. Pessoal, só um minutinho para um lembrete importante. Conseguimos corrigir, enfim, com muito suporte ali, tem uma equipe inteira por trás, trabalhando muito, trabalharam o dia inteiro, mas tivemos dificuldades com o Instagram. Então, se você quiser assistir depois a live, preferir fazer pelo Instagram, ela está sendo toda gravada e depois será retransmitida, tá bom? Também vai ficar disponível no canal do Facebook. E digo mais, reafirmo, daqui na nossa próxima live, no dia 15, vamos anotar, no dia 15, nós também teremos à disposição o canal do YouTube. Kika tem me puxado muito essa orelha, mas a gente vai em frente. Gente, muito obrigado aí pela compreensão e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Ziane, por favor, vamos discorrer sobre esses temas? Olha, a SAMU, você sabe que os funcionários, né, que trabalham na SAMU é um serviço de muita importância para o povo delmirense, né? Quantos acidentes eu não já presenciei, né, aqui na nossa cidade e que eles fazem um trabalho belíssimo, um trabalho de muita importância, né? E a gente fez ver, por isso a gente fez questão de construir a SAMU, o prédio da SAMU e equipar, né? Porque realmente os funcionários, eles trabalham 24 horas, né? São turnos diferentes, mas que eles precisariam ter um local que eles pudessem também descansar, né? Então, realmente a gente fez, foi com recurso próprio, né? Porque a gente fez uma parceria com o Estado, né? E isso é muito importante, é fundamental e, assim, é um trabalho que realmente necessita, né? E agora, por último, o governo do Estado, junto ao meu amigo Alexandre Ares, né, ao secretário de Saúde, que eu acho que a gente precisa agradecer, fez trazer a USA para Delmiro Gouveia, que é outro equipamento muito importante para a nossa cidade. Então, eu, como delmirense que sou, eu só tenho a agradecer, porque é mais um equipamento entregue ao povo de Delmiro Gouveia. Nós no nosso período de gestão, teve outro equipamento importantíssimo para a nossa cidade e para a nossa região, né? É um equipamento que não atende somente as pessoas de Delmiro, mas de toda a região, que é a UPA. Né? É um equipamento, principalmente agora, né? Porque ele é referência no Covid e sei que não é fácil, né, fazer saúde, mas eu quero, assim, desde já, parabenizar as pessoas que têm feito o seu trabalho, né, no município, nessa questão da pandemia, mas que, assim, a gente fez questão, até para deixar claro, que quando a gente instalou a UPA, né, a gente instalou com recurso próprio, a gente foi mantendo por diversos meses com recurso próprio, que depois o governo federal iria repassar para o município e não foi repassado. Né? Nós ficamos com quase 2 milhões sem receber do governo federal esse recurso, mas nunca deixamos de atender. A UPA, em momento nenhum, a gestão atual recebeu a UPA fechada. Não é verdade, né? Então, para que as pessoas entendam que a UPA, ela funcionava, inclusive o nosso amigo Jairo, que era da Santa Casa de São Miguel dos Campos, era quem administrava a UPA, né? Infelizmente, a gestão atual, não sei porquê, não quis continuar com essa administração e aí
colocou, até porque é um direito deles, a administração é deles, e eles colocaram uma outra empresa para administrar. Mas é importante que o povo saiba que a gente montou a UPA, que a gente construiu, que foi uma parceria, que ela era mantida pelo governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, foi um equipamento muito importante. Falar do hospital, João, para Delmiro Gouveia, é um sonho, né? Foi um sonho que a gente luta há muito tempo. Desde quando, para você ter uma ideia, desde quando eu era deputada estadual, que a gente queria um equipamento desse funcionando na nossa cidade, né? Muitas pessoas não acreditavam na UFAL, né? Não, isso vai, a gente tem que persistir. Quando a gente realmente quer que as coisas aconteçam no nosso município, nós temos esta obrigação como gestores de lutar, né, para que as coisas de fato melhorem. Está aí, a UFAL é uma realidade, como o hospital vai ser uma realidade porque a construção está a todo vapor. Eu posso falar do hospital com propriedade, porque por várias vezes eu estive à Secretaria de Saúde do Estado para discutir como deveria ser a construção desse hospital. Porque não adiantava, João, e vocês que estão me ouvindo, trazer para Delmiro Gouveia qualquer hospital. Não, a gente precisaria, de fato, de um hospital, até porque ele não vai atender somente a Delmiro Gouveia, mas ele vai atender a toda a região, né? São 8 cidades que serão atendidas nesse hospital. Então, é um hospital que terá 123 leitos, né? Nós teremos 10 UTIs para adulto, 10 UTIs pediátrica e 10 UCI neonatal. É um hospital que vai ajudar muito, não somente a nossa população, mas a toda a nossa região. Nós somos sertanejos. Nós precisamos pensar nos nossos irmãos, seja de Delmiro ou seja de outra cidade. Então, é isso que nós queremos. Agradecer ao governo do Estado, ao governador Renan Filho, que sensibilizou e que vem fazendo um trabalho maravilhoso em todo o Estado. Não é só no sertão, ele está fazendo em todas as regiões. Maceió, ele construiu o Hospital da Mulher, que hoje é referência na pandemia, que está atendendo ao povo de Maceió. Ele inaugurou agora o Hospital Metropolitano. Então, é isso que a gente precisa fazer como gestores, é pensar na população. A população nos dá uma procuração em branco para que a gente possa administrar e fazer com que os recursos que chegam aos cofres do município sejam revertidos para a população. Então, esse hospital vai ser muito importante para Delmiro Gouveia e toda a região, como a UFAL está sendo também. Extraordinário, Ziane, muito interessante. O hospital, ele sem dúvida, e eu posso testemunhar que eu conheci recentemente um hospital recém-inaugurado pelo governador na região norte, e lá em Porto Calvo. É muito bonito, muito bem estruturado, tem toda essa... Eu não compreendo se tem esses mesmos aparelhamentos que você citou agora, mas é sem dúvida uma referência. Aproveito a oportunidade para registrar a presença do ex-prefeito Luiz Carlos Costa Lula Cabeleira, que está aqui conosco. Muito atento à questão da pandemia, sempre de máscara e sempre muito cuidadoso com cada detalhe, mas se faz presente, como sempre esteve, participando ativamente e discutindo cada trabalho que tem sido feito. Obrigado, prefeito Lula. Vamos dar continuidade, Ziane, é muito importante falar de outros temas. Inclusive, João, você falou aí do hospital que deve ser o de Porto Calvo. Ele mesmo. Pronto. O hospital hoje de Porto Calvo tem à frente a nossa ex-secretária de saúde, a Geonice, que inclusive está aqui conosco hoje, né? E que está fazendo um trabalho belíssimo. Ela pode falar com propriedade de tudo que vem acontecendo no estado de Alagoas, porque ela participa de tudo, né? Então, ela participou de todas as UPAs que foram montadas em Maceió, ela participou de todas as aberturas desses hospitais que eu estou aqui falando. Então, Geonice teve um trabalho muito importante, tanto na vinda da UPA para Delmiro Gouveia, porque foi através da UPA. Eu já conheci o irmão,
de Geonice, mas não a conhecia. Então, eu vim a conhecer a Geonice justamente quando foi para a gente inaugurar a UPA aqui em Delmiro Gouveia. Então, ela pode falar com propriedade, né? As pessoas, ela tem ajudado muito, né? Principalmente porque, às vezes, necessita de uma transferência. Hoje não, porque já está mais tranquilo, mas que a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de ter os cuidados necessários. A pandemia não acabou. Então, eu quero aqui agradecer ao secretário, como eu já agradeci, ao doutor Alexandre Aires, a toda a equipe que está à frente dessa questão da pandemia, né, que eu sei que não é fácil, né, lidar com tudo isso, é muito difícil. Quantas e quantas famílias aqui em Delmiro não perdeu, né, seus familiares com essa pandemia, e eu quero aqui externar, né, a cada um deles, né, porque o que é que a gente pode fazer quando assim não sai, né, não sai bem, é rezar, né, rezar pelas famílias, né, rezar por aqueles que foram, mas assim, e quem ficou, a gente continuar a lutar para que as coisas melhorem e que a gente possa, de fato, ter uma saúde cada vez melhor para a nossa cidade. Não estou aqui para prometer nada que eu não possa cumprir e nada de promessa milaborante. Não, a gente está aqui exatamente para construir com vocês o que é que nós pretendemos fazer na saúde de Delmiro Gouveia, mas que nós iremos sentar para a gente discutir o nosso plano de governo. E desde já eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o nosso comércio local abriu, e eu como comerciante, né, quero desde já desejar a cada comerciante aqui de Delmiro, ao nosso comércio local, a todos, né, que a gente possa ter esse cuidado. Né? A pandemia não passou, mas que a gente, como donos, como comerciantes, a gente possa ter essa consciência, né, de cuidar da vida do outro, né, principalmente dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. A cada um de vocês, vamos em frente, vamos enfrentar, né? Não será fácil, mas tudo na vida passa e a gente vai, com certeza, nos reerguer e ir à frente, tá certo? A cada um de vocês, o meu abraço, e podem ter certeza que irão contar sempre comigo. Perfeito. Ziane, antes da gente tratar desse tema, do próximo tema, que é algo que eu gostaria muito da gente pudesse discutir, eu queria chamar a atenção que parece que tem alguém que está querendo entrar ao vivo para falar conosco. Vamos ver se ele está disponível aí. É um amigo muito especial seu. Vamos ver o que é que ele tem a falar, Ziane. Minha querida amiga, futura prefeita Ziane Costa, eu quero lhe parabenizar pela live. João Edson, forte abraço. E abraçar todo o povo delmirense também, a todos que acompanham aqui a live. E eu queria aqui, Ziane, fazer uma sugestão, que você coloque no seu plano de governo um centro de diagnósticos, que é um dos maiores e mais importantes equipamentos para a saúde da população. Quem acompanha as minhas redes sociais e as redes sociais da doutora Cristiane, a prefeita aqui de Santana do Ipanema, viram que há poucos dias nós entregamos o nosso aqui em Santana. O centro de diagnóstico, ele oferece à população especialidades médicas, como otorrino, oftalmo, odontologia, psicologia, dentre outros, cardiologia, dentre outras especialidades. E lá tem um mamógrafo, que é um equipamento muito importante para a saúde da mulher. Então, além de lhe sugerir, eu quero me comprometer com o povo de Delmiro, que você, a partir de 1º de janeiro, será prefeito, e eu assumo o compromisso de, no próximo ano, no orçamento, alocar recursos oriundos do orçamento da União por meio de emenda impositiva, né? Eu tenho essa prerrogativa como deputado federal, alocar recursos para que a gente faça o Centro de Diagnósticos de Delmiro Gouveia. Então essa é a minha sugestão, um forte abraço, muito obrigado. Olha só, que interferência muito feliz. Obrigado, deputado, obrigado por todo o carinho que você tem com o povo de Delmiro. Ziane, nada mais oportuno do que falar um pouco sobre essa questão e ver tudo o que o deputado Isnaldo tem para contribuir conosco.
E daqui a pouco, Ziane, eu queria tratar de uma questão específica antes da finalização. Vamos primeiro concluir com o deputado Isnaldo, por favor. É com você, Ziane. João, eu quero, assim, desde já agradecer ao deputado Isnaldinho. Foi meu colega deputado por 8 anos, né? Lá na Casa Tavares Bastos. E é esse compromisso que eu quero dos políticos que a gente apoia. Exatamente isso. É o compromisso com a nossa população. Então, desde já, Isnaldinho, eu tenho conversado muito com o Isnaldo, principalmente porque a gente tem escutado muito as pessoas e elas têm nos dito, né, do que precisa, do que é necessário. Quantas e quantas mensagens eu não recebi, né, das pessoas preocupadas com a questão da saúde, do que vem acontecendo, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa de parcerias. Hoje, inclusive, eu recebi uma ligação do senador Renan Calheiros com este mesmo compromisso, né? Eu passando para ele o que realmente eu quero fazer, o que é que eu pretendo fazer, quais as minhas propostas, né? E ele se colocando à disposição da população delmirense, até porque eles, né? Eles foram muito bem votados aqui na nossa cidade e nós temos moral para cobrar deles para que, de fato, as coisas aconteçam na nossa cidade. E dizer a todos, João, que política não se faz com palavras bonitas, né? Promessas que não se realizam. Política se faz com planejamento, responsabilidade, transparência, boas parcerias, que era exatamente isso que o Isnaldinho falou aqui, né? E compromisso verdadeiro com a cidade e sua gente. Então, quem conhece a Ziane, quem conhece o Lula, sabe do que nós estamos falando. Eu jamais iria entrar à casa de cada um de vocês sem falar a verdade. Até porque, como era que eu ia depois retornar com que cara? Então, desde já, eu quero agradecer a cada um de vocês, né, por terem assistido, por terem participado. E continue, né? Compartilhando, curtindo as nossas páginas, mandando críticas, né? Realmente falando e conversando, porque o nosso intuito é realmente fazer com que, de fato, a nossa cidade volte a crescer, volte a se desenvolver, que a gente realmente possa fazer um trabalho para que as pessoas realmente sintam que tem, de fato, um gestor comprometido com a população à frente do governo municipal. Ziane, antes da gente encerrar, queria dizer aos internautas que amanhã é um dia muito importante. Amanhã é o aniversário da Ziane. Eita, meu Deus. Amanhã ela está nos alegrando com mais um ano da sua existência e da sua companhia. Para quem convive, que tem o prazer da companhia da Ziane, sabe o quão prazeroso é esse dia para todos nós. E eu queria convidar uma pessoa muito especial para se fazer presente nessa live. É uma surpresa, mas que vai ser muito bem-vindo. E esse pedido não é bem nosso, tá? Está aí por todos os comentários e vários pedidos. Literalmente é a pedido. Vamos receber com muito carinho, com muita alegria, o meu eterno amigo, meu irmão, o eterno prefeito de Delmiro, Lula Cabeleira. Dá vontade de bater palma, irmão. Boa noite, João. Boa noite, Ziane. Boa noite a vocês todos aqui, os técnicos dessa transmissão, dessa live. E a todos os delmirenses, né? O pessoal que está acompanhando, meu muito obrigado. E obrigado ao povo de Delmiro Gouveia. E quero dizer a todos vocês que eu estou hoje aqui presente, sempre estou acompanhando a Ziane, e vou estar no futuro, se assim Deus permitir, e vocês, povo de Delmiro Gouveia. Meu muito obrigado a todos vocês delmirenses, meus conterrâneos, meus amigos, enfim, da população geral de Delmiro Gouveia. E até outro dia, se assim Deus nos permitir. Meu muito obrigado a todos, a vocês técnicos, de João Edson, a Ziane, e a todos os delmirenses, principalmente aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado. Show de bola, prefeito Lula, show de bola. Ziane, para encerrar, eu queria convidar suas filhas, seu esposo, para a gente terminar essa live muito linda. Afinal de contas, amanhã é seu aniversário e, em nome deles, abraçamos todo o povo de Delmiro. Duvida que venham. Estou esperando vocês, Vem, vamos Clara, lá. vem, mãe. Receba um abraço do povo de Delmiro em nome da sua família, Ziane. Ao povo de Delmiro, nosso muito obrigado. Foi uma oportunidade importantíssima.
falar de um tema tão especial como essa. Vem, mãe, vem. Que Deus nos permita outros momentos como esse. Lembrando que no Vem, dia mãe. 15 nós temos nosso próximo encontro, que sem dúvida nenhuma será um tema fundamental. Nós trataremos social. No mais, nosso muito obrigado. Ziane, que Deus lhe ilumine e até o nosso próximo encontro. João, eu quero agradecer, né? Eu acho que a gente só precisa agradecer a todos vocês que estão aqui, os técnicos. Eu sei que não é fácil, né? Essa parte da informática não é fácil mesmo, mas assim, tudo acontece com a permissão de Deus. Então, na próxima, João vai colocar no YouTube, já era uma cobrança grande, mas agora ele viu que realmente tem que ser feito assim, né, Ted? Graças a Deus que ele nos ouviu. Então é desse jeito. Meu povo, minha gente, minhas amigas e meus amigos, muito obrigada a cada um de vocês e tenham certeza absoluta que vocês sempre, sempre, independente de estar ou não à frente do governo, poderão contar com a Ziane Costa, independente de qualquer coisa. Quem me conhece sabe muito bem do que eu sou capaz de fazer para ajudar o próximo. Então, eu acho que isso é fundamental e eu sempre irei me colocar no lugar do outro. Sempre irei pensar o que a minha família faria, o que eu faria se fosse a minha família, se fosse as minhas filhas, o meu pai, a minha mãe, o meu marido. Então, é desta forma. Muito obrigado, que Deus nos abençoe nessa caminhada. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada.